Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa quarta-feira, dia 26 de março, para poder a gente te atualizar com as últimas informações do nosso Fluminense Futebol Clube. E eu tô chegando aqui, cara, com 5 informações importantes para poder passar para todos vocês. Quero te convidar, depois da vinheta, não sai daí não. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar aqui diante de todos vocês. Hoje é quarta-feira, dia 26, agradecer primeiramente a Deus por mais esta oportunidade, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela presença, obrigado pela parceria de cada um de vocês, beleza? Bom, quero começar esse vídeo mandando um parabéns, hoje quem está fazendo aniversário é o meu sobrinho Rodrigo. Deus possa te abençoar, meu sobrinho, está completando mais um ano de vida hoje, mais uma primavera, tá? Onde você quer que esteja, que Deus possa estar te guardando, te iluminando e te abençoando. Tamo junto, felicidade, parabéns para você, beleza pura? Bom galera, quero pedir a tua moral, se você puder, deixa o teu like, se inscreva no canal Meu Tricolor, tá muito importante a tua parceria para poder a gente seguir a nossa batalha de crescimento, tá? Comenta e também compartilha se você puder para continuar nos ajudando ao nosso canal crescer. Bom, quero começar falando nesse vídeo a respeito de John Arias. John Arias, juntamente com Rubem Lescano, estão voltando hoje para o Brasil para poder se reapresentar ao Fluminense. Vai se reapresentar amanhã, na verdade, né? Para fazer o treinamento de quinta, sexta e sábado e a gente enfrentar o Fortaleza no sábado. Quinta e sexta, né? Sábado é o jogo, desculpa. Lá no Castelão, em Fortaleza, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, a Colômbia enfrentou o Paraguai e abriu 2-0, né? Com bastante facilidade. John Arias deu assistência para o primeiro gol de Luiz Dias e basicamente deu uma pré-assistência para o segundo gol da Colômbia. John Arias, cara, a gente sabe da importância, da qualidade de ter John Arias no nosso Fluminense e o quanto que ele vem cada vez mais, né? Firmando a titularidade dele, incontestável, na seleção da Colômbia. Vai estar na Copa do Mundo no ano que vem. E eu desejo, eu torço que seja, sabe, uma Copa muito bem sucedida do nosso colombiano, nosso motorzinho John Arias. Então, assim, fundamental a participação dele ontem, né? Claro que era para vencer a Colômbia, só que a Colômbia deu mole, o Paraguai foi buscar o 2-2 e o segundo gol do Paraguai, cara, esqueci o nome do cara aqui agora. Mas se você não viu esse gol, dá uma olhadinha na internet aí, pesquisa aí, melhores momentos de Colômbia 2, Paraguai 2. Que golaço, o cara acertou a coruja e guardou um golaço no empate ontem entre Colômbia e Paraguai, tá? Então John Arias e Rubem Lescano retornam hoje ao Brasil para poder se representar o Fluminense amanhã, beleza pura? Gente, ontem o Brasil foi amassado, né? Caraca aí, o Brasil foi amassado. A Argentina brincou de jogar bola ontem com o Brasil, 4-1, fora o baile do baile. O Brasil tem que agradecer que não foi nenhum outro 7-1, que não foi até mesmo mais vergonhoso, porque tinha tudo para ser. Mas ainda bem que foi só 4-1, mas de qualquer forma, nas eliminatórias nunca tinha tomado 4 gols assim, sabe, de uma distância tão grande. Pô, histórico, o negócio foi vergonhoso ontem, o pessoal estava até pedindo a demissão do Dorival Júnior. Mas é a CBF, né? Edinaldo Rodrigues, e aí a gente não sabe como é que vai ser essa situação toda. Vamos ver, né? A gente tá aí para poder a gente continuar torcendo, vamos ver o que vai acontecer com a nossa seleção brasileira, que hoje infelizmente deixa muito a desejar, tá bom? Bom, pulando aqui, falando de seleção brasileira, quero falar para vocês a respeito de Renato Augusto. Renato Augusto tá de volta ao Fluminense, né? Tá se recuperou da... Fica a pergunta, será que Renato Augusto será relacionado para a partida de sábado contra o Fortaleza? Acredito eu que não, porque ainda está em busca de condicionamento físico, ainda está em busca de melhorias para poder ele tentar estar apto a poder fazer um jogo de futebol. A gente sabe que está muito difícil para o Renato Augusto, né? Já está com 37 anos e a tendência é que ele realmente no final desta temporada se aposente. Porém, segundo uma informação que eu li ontem, ainda está incerto, porque ele deseja encerrar a temporada em alta. Isso significa que se ele não fizer uma temporada em alta no Fluminense em 2025, ele vai tentar alguma coisa no ano que vem, né? Que tente
mas que seja fora do Fluminense, né? Não era nem para o Fluminense ter contratado ele com 2 anos de contrato, mas infelizmente o nosso Fluminense faz coisas que a gente não consegue entender. Mas está de volta, fica como se fosse uma opção para o técnico Mano Menezes, entendeu? Apesar que está entrando e não está fazendo muita coisa, mas na ausência de Riquelme Felipe, Isaac, né? Paulo Henrique Ganso, quem sabe ele possa aí, ser uma suplente alteração para Mano Menezes. Só que, como eu tô te falando, acredito que para esse primeiro jogo agora contra o Fortaleza, ele não esteja apto devido ao período grande que ele ficou parado se recuperando da cirurgia que ele teve no ombro, tá? Então, queria estar te passando sobre Renato Augusto, essa situação aí que já tá de volta já. Terceira notícia, arbitragem para o jogo de sábado. A gente já vai começar o Campeonato Brasileiro se preocupando muito. Por quê? A CBF definiu ontem a equipe de arbitragem. Eu vou falar para vocês a respeito somente do nome do juiz, do árbitro. E sabe quem é, meus senhores? Olha a foto dele aqui, ó. Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco. Esse árbitro, a última partida que ele apitou do Fluminense, e já tem tempo, hein? 2023, o Nino sofre um pênalti, um pisão do Rodrigo Eli, do Grêmio, e é totalmente ignorado tanto por ele quanto pelo VAR. E aí o que aconteceu? O Fluminense reclamou e esse árbitro foi para a geladeira naquela ocasião. Então, a gente vai ter na abertura do Campeonato Brasileiro 2025 o mesmo árbitro que da última vez que apitou Fluminense e Grêmio, né, apitou o jogo do Fluminense, prejudicou, tá? Prejudicou assim, sabe? Muito com que o nosso Fluminense pelo menos buscasse um empate lá na arena do Grêmio. Então, é isso que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro, tá? Mas daqui a pouco, agora, emendando na quarta notícia, olha isso aqui. Ontem o Fluminense recebeu no CT Carlos Castilho, olha essa informação, uma palestra da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, para falar a respeito das diretrizes e das novas regras do VAR, tá? Que vai acontecer em 2025. E quem trouxe essa palestra ontem lá no CT, lá no Fluminense, foi o Péricles Bassós, né, que é o gerente técnico do VAR da CBF. Então o Péricles Bassós, né, ex-árbitro, ele trouxe novas informações das regras e explicou aos jogadores o que os árbitros iriam considerar. O que os árbitros, né, eles vão priorizar para poder estarem definindo, sabe, as diretrizes do jogo, da partida de futebol. E o Péricles disse isso aqui, ó. Ele falou da diretriz da mudança das regras da competição. O que a arbitragem vai considerar em determinadas situações para que os jogadores estejam cientes disso. Aí eu coloquei aqui, ó. A teoria é ótima. Tu vai, senta todo mundo numa palestra, bota no telão, ó, vai acontecer isso aqui. Ah, legal, bacana, entendeu? Aí eu coloquei, a teoria é ótima, vamos ver na prática. E eu coloquei, acho que veremos erros grotescos novamente. E para começar, né, voltando na terceira notícia, a palestra falando das diretrizes, das novas regras, né, que vai acontecer, que os juízes vão determinar quem apita o jogo. Quem apita o jogo é o árbitro, cadê o nome dele? Rodrigo José Pereira. O mesmo árbitro que prejudicou o Fluminense lá em 2023. Ah, Fagner, ele vai prejudicar de novo? Não sei, cara. Tomara que não, cara. Quando a gente fala isso aqui, não é que a gente quer que a arbitragem seja péssima, não. Eu quero que a arbitragem viva o melhor ano da vida dela. Porque, na verdade, eu tô pouco me lixando para a arbitragem. Eu só quero que o espetáculo ele seja decidido entre o time, entre os times, e vença nem quem for melhor, porque na verdade a ideia é que o melhor vença, mas às vezes o melhor tá jogando muito, mas tá tendo azar, o goleiro tá defendendo tudo do outro lado, e aquele que tem competência de meter um golzinho de bico vale, de barriga vale, vai de barriga, entendeu? Vale gol de nariz, dá uma carada na bola, bah! Entrou, filho, é gol. É gol, vale 3 pontos, vale uma vitória. Então quem tiver mais competência vença. E a arbitragem? Que
que se dane a arbitragem. Ninguém quer saber da arbitragem. Então essa é a nossa preocupação. A gente quer que o duelo seja definido dentro de campo com os atletas. É eles que dão um espetáculo. E a gente, torcedor, a gente torce pro nosso time, se alegra, né, fica triste, chora. É isso. Então, a gente não quer ficar falando de arbitragem não. Isso é um assunto muito chato. A gente sabe que para melhorar tem que mudar muita coisa no futebol. E a gente espera que seja um ano melhor para o futebol brasileiro. Então teve ontem lá essa palestra para poder passar as novas diretrizes e novas regras do futebol 2025. Agora deixa eu finalizar esse vídeo com vocês falando sobre o assunto SAF. Ontem o Fluminense soltou uma nota, né? Eu coloquei com vocês aí no YouTube, né, a postagem, e coloquei também lá no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, segue o nosso Instagram lá, @meutricolor39, tá? Por lá eu tô sempre postando também novas notícias do Fluminense. E essa nota me preocupou bastante. E eu vou te explicar o porquê que essa nota me preocupou, tá? Eu tô colocando a nota na tela aí pra vocês. E o que me preocupou, na verdade, é que geralmente uma nota, ela vem esclarecendo o posicionamento do clube. E o posicionamento do clube foi que eles não negaram as informações trazidas ontem pelo Lauro Jardim de forma veemente. Porque quando algo é falso, é inverdade, fake news, eles negam veementemente. E a nota ontem, ela não negou isso. A nota, ela deixa a entender para todos nós que, segundo o estudo do Banco BTG Pactual, todo o nosso Fluminense vale 850 milhões de reais. E isso 100% do nosso Fluminense. Sendo que como a gente não vai vender 100%, a gente vai vender apenas 60%, pelo menos é o que dizia a nota do Lauro Jardim ontem, 60% corresponde a R$500 milhão. Cara, então assim, isso me deixa muito preocupado e eu tô atento, cara. De verdade eu tô atento, porque isso é um tremendo absurdo. E eu tô atento aqui porque o meu papel, o meu compromisso é deixar vocês muito bem informados, porque o nosso Fluminense, cara, não pode ser passado a um preço, cara, de bala Juquinha, cara. Não pode, cara. Não pode. E o ano de 2024, né, o Fluminense passou por uma avaliação, Sports Value, né, que faz o valuation do clube, e, pô, mais de 2 bilhões de reais que o Fluminense é avaliado. Aí por que a gente vai ver agora uma situação como essa? 850 milhões vale o Fluminense em 100%. Como não vai vender 100%, vende 60% por 500 milhões. Meio milhão de reais. Pô, você tá brincando, né, cara? Então, assim, a nota me preocupa porque ela não nega as informações do Lauro Jardim. E outra coisa que a nota fala também, tá? Fala que os investimentos têm que ser seguro para o Fluminense nos esportes olímpicos. Cara, o nosso clube é Fluminense Futebol Clube. É futebol. Não é nada esportes olímpico, não. Então, eu espero de verdade que as coisas, quando acontecer, elas aconteçam com clareza, com transparência, para poder a gente entender qual é o rumo do nosso clube, qual é o rumo do nosso Fluminense. E a gente tem que estar atento, porque se for por um caminho que não é legal, a gente tem que negar essa proposta. E aí quem vai ter essa responsabilidade são os sócios, né? Os conselhos vão passar por uma reunião dia 14 de abril, né? Conselho diretor, deliberativo e o conselho fiscal, tá? Ontem eu estava esquecendo do nome conselho diretor. E vamos ver o que vai acontecer nessa reunião, tá? É um assunto que vai estar sempre sendo falado aqui no nosso canal para poder a gente esclarecer vocês o quanto máximo possível, tá? E qualquer informação que surgir, vou trazer para vocês aqui. Como que será aplicado, tá? Em que parte, na contratação de jogador, na quitação de dívida. Só a nossa dívida é mais de 800 milhões de reais. Entendeu? Aí entra aqui com aporte de 270 milhões de reais nesse primeiro momento e a partir do ano que vem, aí dá a segunda parcela. Mas a segunda parcela você já vai estar trabalhando com o dinheiro do próprio Fluminense. Então, se a SAF ela vai agir, né, de forma malandra, pô, peraí, pô. Não tem que ser desse jeito. Então vamos fazer do jeito correto. Porque tem que ser do jeito correto, porque é uma coisa, cara, que provavelmente vai ser muito difícil ter volta. Então tem que ser uma decisão muito bem, sabe, fundamentada e muito bem sólida e transparente
para que a gente possa entender de verdade e brigar depois se alguma coisa no meio do caminho, alguma coisa no percurso der errado, beleza? Queria fazer para vocês esse primeiro vídeo aqui no canal Meu Tricolor, tá? E ao longo dessa quarta-feira a gente volta com mais informações do nosso Fluminense para todos vocês. Tamo junto, grande abraço, saudações Tricolor.